Arrependei-vos e cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus preciosos ouvintes, eu acabo de citar um versículo da Bíblia que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Este versículo é a inauguração da igreja primitiva. Este versículo foi extraído da primeira pregação dos apóstolos, depois de terem recebido o batismo do Espírito Santo, que não é outra coisa senão a morada ou o próprio Deus vindo fazer morada no coração humano. Porque muito se discute sobre o batismo do Espírito Santo. Alguns se arrepiam e dizem: eu tenho, Deus mora em mim, eu senti. Outros falam em línguas, interpretam as línguas, têm visões e sonhos, dons espirituais e até mesmo vocação para pregar o Evangelho. E eles logo dizem: eu tenho. Mas estas coisas, meus amados, não podem ser confundidas. Isso são apenas dons espirituais. E em Romanos capítulo 11, no verso 29, a Bíblia diz que vocação e dons são dados sem arrependimento. Se olharmos o Salmo 68, verso 18, a Bíblia diz mais: Deus levou o cativo ao cativeiro e deu dons para os homens e até para os rebeldes, para que pudesse habitar no meio deles. Então, a Escritura é muito clara em nos mostrar que pessoas rebeldes e algumas até sem terem arrependido dos seus pecados, elas podem ser dotadas de dons espirituais. Os dons não se tornarão falsos porque a pessoa é falsa. O dom segue sendo verdadeiro, mas muitas das vezes aquele que está usando o dom, os motivos e objetivos que fazem ele fazer uso daquele dom, o fará um falso. A forma de vida que o tal viverá, mesmo fazendo uso deles, vai caracterizá-lo como uma pessoa sem arrependimento, sem santificação, sem o batismo do Espírito Santo e, portanto, não é reconhecido como um cristão. Não é à toa que a Escritura diz em Mateus 7, versículo 21, que muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos nós, não curamos enfermos, não fizemos 1000 maravilhas? Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. E, no entanto, curaram enfermos, fizeram maravilhas, usaram o nome de Jesus, mas tudo o que tiveram foram apenas dons espirituais. Eles não deram aquele primeiro fundamental passo para você galgar aquele caminho estreito e apertado que te fará um verdadeiro cristão. Porque o que está agora em pauta em nosso programa é ser um verdadeiro e autêntico cristão. Ser verdadeiro e autêntico cristão não significa apenas ter dons espirituais, mas significa muito mais ter a vida de Deus do lado de dentro da sua alma. Porque a vida de Deus na sua alma, vai fazer você produzir os mesmos frutos que Ele produziu quando Ele passou aqui nessa terra. É a vida de Deus em nós que vai nos identificarmos como verdadeiramente convertidos do Senhor.
Por isso que eu citei Atos 2:38, porque esse aqui é o primeiro passo. Arrependei-vos. Quem é que leva o homem ao arrependimento? Claro que é o Espírito Santo. São João, capítulo 16, você vai lendo ali a partir do verso 1, por volta dos versos 6 e 7, você vai encontrar o que eu estou falando. Que o Espírito Santo, quando vier, ele convencerá o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, é o Espírito Santo que convence. Portanto, quando um homem se arrepende, um jovem, uma mulher, se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, quando ele arrepende das suas iniquidades e confessa o nome de Jesus Cristo e desce as águas batismais em nome do Senhor Jesus Cristo, isso já é o Espírito Santo começando a operar em uma vida. Mas o problema é que muitos param ali, se satisfazem ali. E em Deus, você não pode parar, você tem que caminhar constantemente com Deus, como Enoque caminhou, Gênesis 5:24. Enoque caminhou, andou com Deus toda a sua vida e Deus o tomou para si. É uma caminhada. Abraão, Deus disse: anda em minha presença e ser perfeito e eu te abençoarei. Quer dizer, andar na presença. Não é ter um arrepio, uma emoção, receber um dom espiritual, ou mesmo se arrepender dos seus pecados e ser batizado nas águas e logo pensar, está tranquilo agora, minha consciência está leve, os meus pecados estão perdoados, eu estou batizado. Não, você deve caminhar com Deus, porque o que aperfeiçoa, o que liberta, o que limpa verdadeiramente a alma humana é a caminhada com Deus, é o estar todos os dias com Deus, ouvindo a sua palavra, porque é a palavra que tem esse poder purificador. Como o próprio Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, Jesus pediu ao Pai para santificar a sua igreja, santificar os seus discípulos na verdade. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade que santifica. Quer dizer, se não persistir e perseverar em ouvir a verdade, não vai alcançar a santificação. É impossível alguém ter vida santificada sem ouvir a verdade. Entendeu aí por que o mundo vive em uma condição abominável? Entendem aí por que muitos cristãos, chamados cristãos, vivem vidas profanas, sujas, que acabam sendo um péssimo testemunho para a igreja e para aqueles que estão de fora? Uma vida reprovada. Entendem por quê? Porque não ouvem a palavra. Pai, santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade. É a palavra que santifica. É a palavra que fortalece. É a palavra que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que faz esse serviço de santificação, de libertação? Quem é que faz esse serviço de elevar a fé? É a palavra, o ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, se não ouvir a palavra, jamais terá fé. Se não ouvir a palavra, insistentemente, persistindo todos os dias no Senhor, como Abraão, andando com Deus, como Enoque, caminhando com Deus, como a igreja primitiva, com perseguições ou não, com tesouros ou não, com privilégios humanos, privilégios governamentais, ou tendo tudo e todos contra a igreja, ainda assim eles persistiram em caminhar com Deus, se reuniam para ouvir, compartilhar da palavra, e aquilo foi o que os fizeram crentes fortes, valentes,
corajosos, que não retrocederam e não negaram a Deus diante de nada. Vê você o porquê deste mundo negar por tão pouco, por quase nada? Porque não ouve a verdadeira palavra. Se ouve um evangelho hibridizado, misturados com teologias, com fábulas, misturados com autoajuda, misturados com interesses pessoais, não se ouve um evangelho pregado na autoridade e unção do Espírito para trazer libertação, arrependimento para a alma perdida, santificação para o coração sujo, preenchimento com o Espírito Santo para aquela alma vazia, sofrida, tão traumatizada, que não encontra descanso, paz, felicidade, encanto algum. Mas quando se ouve o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo se encarregará, ao você abrir o coração a Ele, ir colocando todas as coisas no devido lugar. Arrependimento e batismo em águas é o primeiro passo, que você não deve parar nele. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Quer dizer, você conhece, dá o primeiro passo, arrepende dos seus pecados, percebe, descobre pela graça divina, pelo Espírito Santo, que vivendo sem Jesus, você será um pobre pecador, perdido, condenado. Vivendo neste mundo sem Deus em sua alma, sem servi-lo, viverá como um condenado. Então, arrependimento é apenas o primeiro passo para o reino. Te faz reconhecer, te faz ver que você depende de Deus, que você errou, tomou decisões erradas, que você pecou, que você entristeceu o Espírito Santo. Arrependimento e batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, o primeiro passo para o reino. Se você nem sequer arrependeu dos seus pecados e foi batizado nas águas, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, isto é paganismo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E se você não teve a iniciativa, coragem, não deu o primeiro passo, nem sequer batizado em nome de Jesus Cristo, você não deu nem o primeiro passo para o reino de Deus. Porque assim começou a igreja, quando o Espírito Santo desceu: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento e batismo em nome de Jesus Cristo é o primeiro passo do bebê que vai nascer no reino de Deus. Porém, meus amados, logo após o arrependimento e batismo nas águas, nós temos a Escritura falando: e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom? Está no singular, não no plural. Não disse os dons. Se fosse os dons, seria línguas, interpretação, dom de sabedoria, milagres, cura, e assim sucessivamente. Se fosse dons, mas aqui diz dom no singular. Dom no singular significa vida eterna. Vá a Romanos 6:23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que depois que você dá o primeiro passo e é batizado em nome de Jesus Cristo e prossegue, porque tem que prosseguir, não é dar o primeiro passo e parar, é prosseguir. Quando você prossegue nessa caminhada como Enoque, nessa caminhada como Abraão, nessa caminhada como Paulo, como Pedro, como essa igreja que nasceu em Jerusalém e foi perseguida por séculos e séculos, mas não desistiu de caminhar. Não importa, depois que der o primeiro passo, não importa quantas lutas, insista em caminhar. Aquele que se arrepende verdadeiramente e é sepultado nas águas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, sangrou, foi humilhado, foi triturado, moído, Isaías 53, para nos redimir dos nossos pecados, para nos reconciliar com a vida eterna.
para nos dar direito à vida eterna. Depois de arrependermos e confessarmos que somente nele e fora dele não há salvação. Depois disto, persistindo na caminhada, a Bíblia diz: recebereis o dom do Espírito Santo, que Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Arrepender, ser batizado nas águas, caminhar e caminhar e caminhar e prosseguir em conhecer mais as profundidades de Deus. Caminhar e caminhar, aprofundar em ter mais e mais experiência com Deus, não tombar na primeira tentação, não desistir diante dos primeiros desafios, como uma florzinha frágil que não suporta o calor. Quando você arrepende e é batizado em nome de Jesus Cristo e suporta a pressão, as lutas, e suporta a palavra da verdade te santificando, te corrigindo, batendo em você para tirar toda a escória do mundo, até que este ouro esteja brilhando e refletindo a imagem da palavra, a imagem daquele que está te apacentando, que é o Espírito Santo. Depois disto, você recebe o dom do Espírito Santo. Paulo disse isso em Atos capítulo 19. Ele disse a partir do verso 5: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes. É aí que está todo o problema. As pessoas se arrependem dos seus pecados, são batizadas nas águas, porém não continuam até receber o Espírito Santo. E se não continua até receber o Espírito Santo, todo o trabalho foi perdido. Se não continua até receber o Espírito Santo, isto não te salva, não te livrará da grande tribulação. Só o batismo nas águas, sem prosseguir até o batismo com o Espírito Santo e fogo, até o preenchimento de Deus na sua alma, você não conseguirá chegar a Deus. Quantos batizados estarão no inferno? Quantos membros de igreja chegarão naquele dia e serão desapontados? Mateus 7,21, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, porque nem sei quem são vocês. É nobre você terminar o que começa. Começou um curso, vá até o fim. Começou uma empreita, vá até o fim. Começou um trabalho, procure ir até o fim. Conclua as coisas que você dá início. Arrependeu dos seus pecados? Reconheceu que fora de Cristo não é salvação? Esteja para o que der e vier. Vamos juntos até o fim. Caindo, levantando-se, ferindo, sendo curado, chorando ou gemendo, temos que caminhar até o fim. Isto é nobre, é cristianismo. É bíblico, conheçamos e prossigamos. É bíblico. A Bíblia diz: aquele que em vós começou esta boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Cristo aperfeiçoa a obra que ele começa. Ele não para no meio do caminho. Por isso que ele veio, cresceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos salvar. Enviou o Espírito Santo para não nos deixar corações, casas vazias. E ele vai concluir a obra como? Vindo buscar aquilo que ele comprou para ele no Calvário. Vindo arrebatar aquela igreja que ele santificou e enviou o Espírito dele para habitar em nós. Isto é o nosso exemplo. Cristo conclui a obra que ele começou. Não vai ficar inacabada. Ele vai concluir a sua obra. Ele veio a primeira vez para redimir, perdoar, para trazer vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto foi o início, isso foi a primeira vinda, veio para redimir. Agora ele conclui sua obra como? Vindo para buscar, veio para fazer compromisso, primeira vinda, veio para fazer noivado. Agora ele vem para definitivamente se unir com sua igreja, casar com ela, desposá-la, levá-la para as bodas, para o reino milenial. Jesus conclui aquilo que começa. E você? Deus está te chamando, não só para entrar um pecador seco
nas águas e sair um pecador molhado nas águas, que não dará nem mais um passo, que não santificará a sua vida, que não fará diferença neste mundo, que não buscará o preenchimento, o batismo do Espírito Santo, que é o grande problema desta geração, desta era que vivemos. Se arrependem, vão às águas, mas não continuam até receber o Espírito Santo. Estão satisfeitas em apenas pertencer a uma denominação, recitar um credo, um dogma, recitar uma reza, carregar debaixo dos braços um catecismo, um manual, um RI, um regimento interno de igreja. Estão felizes com isso, em apenas ter nas últimas capas da Bíblia o RI da igreja, o regime interno da igreja. E acabam que não dão nem mais um passo na sua caminhada cristã. Crer em Jesus é dar um passo na direção certa. Talvez todos que estão me ouvindo agora dizem: pregador, eu já creio em Jesus. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu já creio em Jesus. Olha, crer em Jesus já é uma boa coisa. Já é dar um bom passo na direção certa, que é a direção rumo ao Espírito Santo. Mas você não pode parar. Dê um passo, dê mais um. Passo após passo, degrau após degrau, caminhando com Deus, se aprofundando em Deus, não sendo apenas ouvintes superficiais, esquecedores da palavra, mas comprometidos, não indo apenas até a água. Quantos eu já levei até a água apenas, mas não foram até ao batismo do Espírito Santo? Talvez se esperassem diligentemente, suportasse as provas, o calor do deserto, as ondas tempestuosas, se suportasse as lutas, talvez já seriam cheios do Espírito Santo, que é o que nos faz realmente convertidos, que é aquilo que nos dá garantia de vida eterna, que é o sinal de Deus, que é o azeite que nos livra da grande tribulação, que é o combustível da igreja, para que essa aeronave não se despenque do precipício. Sem o Espírito Santo, nada feito. Venha ser batizado em nome de Jesus Cristo, mas caminhe a santificação, trilhe o caminho estreito e apertado e vamos juntos até o preenchimento do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra isto, que nós, após crermos no Evangelho e nos mantivermos nele, então vamos receber o Espírito Santo. A tradução literal, original é essa: haveis recebido o Espírito Santo, havendo crido previamente? Paulo perguntou isso. Vocês receberam o Espírito Santo depois que vocês creram? Depois de crer, posicionar, caminhar, suportar as fases difíceis, as secas, os desafios. Como Jesus lá no deserto, lá no monte da tentação, suportou a fase difícil após o seu batismo, suportou a tentação, suportou o inimigo em seu encalço, suportou a sedição do diabo, venceu a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, e então os anjos desceram e lhe serviram. Jesus suportou e chegou a Mateus capítulo 17, foi cheio da plenitude do Pai. O Pai gritou, o Pai falou no céu, em Mateus 17, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar, a Ele ouvir. Ele é a plenitude da divindade, Ele é a minha imagem exata, Ele é a minha voz. Ele suportou os testes após o batismo e agora está sendo adotado, está sendo preenchido. Quando você arrepende dos seus pecados, vem ao Senhor Jesus Cristo e suporta as pressões. Então, meu amado, logo você é preenchido com o Espírito Santo, que significa vida eterna, que significa docilidade, pureza, que significa que as suas aspirações, desejos serão celestiais.
não significa que você não errará, não falhará mais, mas significa que você falhará involuntariamente, inconscientemente, não querendo falhar. Os teus desejos estarão lá em cima, os teus pensamentos estarão lá em cima. Tu não terás prazer em praticar, fazer as coisas que são da terra, que entristece o Espírito de Deus. Mas o grande problema é este: as pessoas creem e logo se vão, se batizam e logo desistem dos desafios. Você não recebe o Espírito Santo se você dá apenas um passo e estaciona, um passo e para. Mas você o receberá se continuar. Se você não tem sido batizado, meu amado, em nome de Jesus Cristo, dê o primeiro passo, já visando o segundo, que é se santificar no sangue de Jesus Cristo, que é buscar a pureza, a faxina na casa, no corpo, na mente, na alma, para que Deus venha morar, habitar nessa casa. Até porque a casa não pode ficar vazia. O Senhor Jesus, ele disse que o inimigo é assim. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontrando, o que ele faz? Mateus 12, verso 43 ao 45. Ele diz assim: voltarei para a minha casa de onde saí. Tá vendo por que não pode parar no batismo? E a Bíblia diz: leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E a Escritura disse: e são os últimos atos deste homem pior do que os primeiros. Assim também acontecerá a essa geração má, a esta geração inconsistente, a esta geração que não persevera, que não persiste. Por isso que você vê muitas pessoas. Não te escandalizes. Isto é o ensinamento do Evangelho, para que você tenha um pouquinho mais de luz. Quando você vê um crente fazendo coisas piores do que ele fazia antes dele se tornar membro da igreja, saiba que foi por isto. Porque ele foi até as águas, foi batizado e não deu nem mais um passo. Não santificou a sua vida, não buscou o preenchimento com o batismo do Espírito Santo, não foi dedicado, diligente ao ouvir a palavra. João 17:17, que limpa, que santifica, que preenche, que dá fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí você diz assim: olha lá o crente, o que ele está fazendo? Você tem que saber que não é o crente, é o homem que deu só um passo. Porque o crente verdadeiro dá o primeiro até as águas e é batizado em nome de Jesus Cristo, mas dá mais um passo, não vive com uma vida suja, ele se santifica e dá o terceiro passo. Deus vem habitar naquela casa, porque é o que a Escritura diz aqui, onde eu acabei de ler. O inimigo é astuto, vendo a casa desocupada, varrida e adornada. Você arrepende dos seus pecados, foi batizado nas águas. Quer dizer, o mau cheiro foi embora, não nas águas, mas no símbolo do sangue, da morte, do sepultamento de Jesus Cristo. A casa foi varrida, desocupada, varrida, e está adornado. O que é casa adornada? Casa adornada é casa onde tem dons espirituais, mas ainda não tem o doador dos dons, ainda não tem o Espírito do Eterno, o Espírito Santo habitando ali dentro. E se o Espírito Santo não está ali, o que é que vai acontecer? O inimigo vem e entra com mais 7. E então o segundo estado é pior. Portanto, venha, arrependa dos seus pecados, dê o primeiro passo, peça o teu batismo em nome de Jesus Cristo. Mas também dê o segundo para a santificação, dê o terceiro para o batismo do Espírito Santo e prossiga na caminhada até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Esta é a nossa mensagem no programa de hoje para o teu coração. Reflita nestas palavras, que Ele te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.